Vamos orar e vamos pregar. Nosso Deus e nosso Pai, no abrir da Tua palavra, do mensageiro do Senhor, que o Espírito Santo pregue para nós. Que o Senhor interprete a necessidade, a mente, o coração, a vida de cada um. Porque a mensagem que nós precisamos ouvir é uma mensagem urgente, porque o tempo é breve e não sabemos o próprio tempo da nossa vida, e nós queremos viver para Deus, com Deus, fazendo a sua vontade, porque simplesmente, além de boa e agradável, a vontade de Deus é perfeita. Ilumina-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Pode deixar em Malaquias capítulo 1, o verso 1. Malaquias 1. Está certo o relógio? É 11h54 já? Que hora que os irmãos começam a sair da igreja? 11h30? Podemos parar? Não? Que tem um horário que o pregador não para de falar, mas os irmãos param de ouvir, eles vão embora. Ou se não vão embora, param de ouvir. Agora que eu vi que são 11h54 e 55, já passou 1 minuto aqui. Irmãos, fica firme aí, que serão só 2h30. Malaquias 1, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo... Lê para mim, igreja, quero que vocês participem. Sentença pronunciada pelo... Irmãos, o dia que o pastor subir aqui assim, eu vou pregar o meu sermão, eu fiz o meu sermão, a mensagem é minha. Não. Irmãos, a mensagem é de Deus, o pastor não tem que inventar nada. Bíblia, dom profético, já temos a revelação. O papel de um pastor é apenas abrir o texto bíblico. Se é narrativa, fazer uma narrativa. Se é um sermão expositivo, fazer uma exposição. Se é um sermão temático, pregar sobre aquele tema. A palavra é do Senhor. E essa palavra sentença, irmãos, ela significa carregar. Ela vem de um peso. É uma sentença, é uma declaração, é uma expressão forte assim. Presta atenção, quem está falando é Deus. E aí Deus escolhe um homem por nome Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Portanto, irmãos, o importante é a mensagem e não o mensageiro, porque a mensagem vem do Senhor. Logicamente, a mensagem passa pela personalidade e os lábios humanos, mas você tem que olhar o sermão que você ouve nessa igreja, o sermão de hoje, não é o sermão do pastor Gilson Grittner, é o sermão de Deus, porque ele está pregando a palavra do Senhor. Eu não sei quem vem pregar aqui, também não estou criticando quem vem aqui, não estou falando daqui. Eu fico assim, irmão, me dá uma ira quase que sagrada. Porque eu fico assim, quando o camarada chega com a Bíblia, não sei porque leva a Bíblia, ele chega com a Bíblia, a Bíblia já está fechada, ele nem abre. Aí ele pega o iPad dele e fica com o dedo lá assim, lendo um monte de frase de psicólogo, filósofo, um monte de bobagem humanista, para agradar as pessoas e acalmar os sentimentos. Abre a Bíblia, prega a palavra. Nós queremos ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para dizer para o seu povo nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse mundo translocado, nesse mundo que Deus está recolhendo as asas dos anjos. A irmã diz, o Espírito de Deus está sendo retirado da terra, por isso que a gente está vendo esse monte de loucuras. Mas enquanto o Espírito está sendo retirado do mundo, ele tem que cair sobre os filhos de Deus. Agora o Espírito Santo só cai sobre um filho de Deus quando ele está fazendo a missão de Deus. Irmãos, deixa eu perguntar para você. Se Deus chegasse para você hoje de manhã e dissesse assim, filho, você quer o Espírito Santo? Quem não quer? Aí Deus faria a segunda pergunta para você, para quê? Para que você quer o Espírito Santo? Já você parou para pensar? Oh, Deus me deu... Deus falou assim, para que você quer o Espírito Santo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas? Irmãos, o Espírito Santo é dado com um propósito específico. Ao pregar o Evangelho, a ser um servo, uma serva de Deus, você passa pelo processo da santificação, o selamento e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus.
Eu peço um pouquinho de desculpa, eu estou fazendo um tratamento dentário e na chegada aqui, acho que deu tanta turbulência no avião que deslocou um dente meu, então estou com um dente que eu não posso tirar, que é um implante, e ele está meio solto aqui, então vou ter algumas dificuldades. Mensageiro de Deus, quem prega? Irmãos, quem prega cada sábado nesse púlpito deve ser o Senhor Jesus através do Espírito Santo, apesar de usar seres humanos. O que acontece aqui em Malaquias? O povo de Deus foi para o cativeiro 70 anos. E Deus levantou líderes como Neemias, profetas como Zacarias e Ageu. E através do domínio persa foi nomeado um governador na Judéia. E depois de 70 anos, o que Deus promete, Ele cumpre, o povo voltaria. A maioria não quis voltar porque Babilônia estava boa demais. E voltou um grupo de fiéis. E sob a liderança dos profetas Ageu e Zacarias, no ano 515, o templo foi restaurado. E o povo entrou numa apatia espiritual. Porque o povo chegou a uma conclusão. Eles olhavam para Jerusalém, apesar de reconstruída, mas ainda era uma pálida ideia do que fora. Muitos não conheceram a glória de Jerusalém. E eles estavam acostumados com a Babilônia. E aí chega ali na Judéia, recomeçar a reconstruir os muros, a cidade, aquela pobreza, aquela miséria, recomeçar tudo. E eles olhavam as nações pagãs, prósperas, felizes, ricas, polígamas, e chegaram à seguinte conclusão: esse povo aí, eles adoram os deuses deles, e estão aí, ó, felizes, alegres, não tem doença, não tem problema, não tem dificuldade, não tem provação, são ricos, são polígamos, fazem o que querem, são um povo feliz. E serve um Deus de ferro, um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de madeira, o sol, a lua e as estrelas. Resumindo Malaquias, o sentimento do povo que voltou do exílio após a reconstrução do templo era: não vale a pena ser fiel a Deus. Não compensa servir a Deus. Olha aí ao redor, não compensa. Não precisa. Então nós vamos fazer algumas coisas do jeito que a gente acha que deve fazer. E nessa manhã, eu quero lembrar de 3 fatores que estão no livro de Malaquias e por que esse livro foi escrito. Eu vou mencionar, depois nós vamos destrinchar um pouquinho. Primeira coisa que aconteceu quando essa ideia penetrou no arraial de Israel de novo: o sacerdócio foi corrompido, o ministério foi corrompido, o pastorado foi corrompido. Depois, os casamentos foram corrompidos, porque os homens abandonavam as suas mulheres judias e casavam com mulheres pagãs. Eram mais jovens, mais bonitas, e traziam seus deuses para dentro de Israel. E o terceiro grande aspecto: ser fiel a Deus no que pertencia a Deus, também não era importante. Ou seja, já que a gente é judeu, vamos ser judeu como a maioria dos judeus são em Israel. Irmãos, quando nós fomos a Israel, uma das coisas que eu fiquei assim, eu falei, eu não sabia que em Tel Aviv existe a parada gay. E eu imaginava, quando eu fui a Israel em 2007, que a maioria dos judeus eram judeus. São todos seculares, não estão nem aí. Existe um grupo ortodoxo, mas a maioria... E existe, inclusive, a parada gay lá, é tudo muito secularizado. Mas são judeus. Então o povo do tempo de Malaquias falou assim: a gente é judeu? Beleza, vamos ser judeu. Mas vamos ser judeu assim, do jeito que o mundo é. Infelizmente, há muitas pessoas na igreja assim: ok, eu sou adventista 7º dia, mas qual o problema uma taça de vinho? Qual o problema uma cerveja? Qual o problema da pornografia? Não, eu sou adventista, mas eu vou viver como meus amigos vivem.
É legal. E a frase gostosa do diabo é: nada a ver, nada a ver. Não precisa ser tão restrito, não precisa ser tão fiel, não precisa ser tão tacanho, não precisa ser tão fechado. E sabe, irmãos, o que as pessoas mais querem ouvir é uma verdade clara, límpida, honesta, é o que passa é sim, sim, não, não. O que passa disso não provém do Senhor, é uma aberração. Eu tinha marcado para vir aqui fazer uma semana de oração, e eu tive Covid só 3 vezes. E a segunda Covid que eu tive me deixou doente por 7 meses, eu fui internado 5 vezes. E no início deste ano eu tive uma ameaça de sequelas de Covid, então eu vou na nossa clínica, que fica 1 hora de casa, quase todas as manhãs fazer tratamento preventivo. Eu cheguei na nossa clínica e veio um irmão muito querido, o nome dele é Jefferson. Falou assim: pastor Gilson, tudo bem? Eu falei: irmão, prazer, tal. A gente é de Minas, cidade de tal. Pastor, tem um juiz aqui, doutor Francisco Romanelli. Tomara que você veja isso. Eu estou aqui na América falando de você. Um juiz, um homem culto, aposentado, que estava estudando a Bíblia há 5 anos, frequentando a igreja, mas muitas dúvidas na cabeça. Estava com a sua esposa, a Thelma, que infelizmente tem a doença do Alzheimer, estava ali na nossa clínica. E esse irmão falou assim: pastor, o doutor Francisco Romanelli, ele assiste você há 3 anos. E ele sempre disse para mim: Jefferson, é isso que eu gosto de ouvir. É a verdade. Falada com amor, sim, com tato. Ele falou: pastor, faz um apelo para ele. Eu falei: mas ele está tomando banho de tronco. Banho de tronco é uma bacia bem grande que você faz um banho daqui até aqui, porque aqui é a parte mais contaminada do corpo, né? Então você faz um banho de tronco para ajudar a parte aqui do baixo ventre. E ele estava lá de sunga, tomando um juiz, um balde lá, numa bacia grande, tomando o seu banho de tronco, uns chás lá, fazendo purificação. E eu ali também, de sunga, né, fazendo meus banhos. Eu falei: vou lá. Me ajoelhei, botei a mão no ombro e falei: como vai, doutor Romanelli? Ele: pastor. Eu falei: olha o nosso estado de decadência aqui, nós estamos seminu. Comecei a brincar com ele, né? Ele: pastor, me abraçou. Eu falei: não abraça muito, porque hoje não pode abraçar muito, ainda mais homem sem roupa, assim. Não sem roupa, tá? Com sunga, não é sunguinha é sunga de macho mesmo, né? Aí eu brinquei com ele: pastor, me abracei, queria levantar, fica sentado aí, deixa eu orar com o senhor. Aí imagina 2 homens, um pastor e um juiz, no meio de um monte de homem lá, fazendo oração, abraçado, naquele estado quase natural. Aí eu fiquei ali ajoelhado: pastor, deixa eu levantar. Fica aí. Brincando com ele, fiz um apelo para ele, terça-feira. Eu falei: quinta-feira eu vou trazer a minha beca, e eu vou dar a minha beca batismal para o senhor, que eu carrego há mais de 20 anos. Mas o senhor vai se entregar a Jesus Cristo e eu vou batizá-lo para a honra e glória de Deus. Mas pastor, eu tenho dúvida. Eu falei: eu também. Deixa eu falar algumas dúvidas para o senhor. Aí eu falei umas 4, 5 dúvidas que eu tenho, porque eu tenho dúvida. Eu não entendo por que Ló teve que perder a família dele. Eu não entendo. Um dia eu vou entender. Eu tenho algumas por que Deus foi tão tolerante com Manassés, o penúltimo sermão que eu preguei na minha igreja? Então eu tenho algumas coisas assim que eu vou entender no céu, e é assim, não está revelado. Eu fiz algumas perguntas para ele, ele falou: eu não sei. Eu falei: eu também não. Enfim, fiz um apelo para ele, irmãos, e na quinta-feira de manhã, mais de 50 funcionários de serviço chorando, e eu tive a alegria de batizar o doutor Romanelli. Ele falou: pastor, batiza minha esposa. Ela tem Alzheimer. Eu falei: batizo. Pastor, ela estudou tudo antes de ficar doente, ela sabe tudo. Eu falei: agora ela sabe o mais importante, ela não tem conhecimento do mal. Eu tive a alegria de batizar o doutor Romanelli e a sua esposa. Ele disse: pastor, o que nós queremos, nós que não somos, agora eu sou, nós que não somos da fé, nós queremos saber a verdade. Esse negócio de ficar alisando é o que é, tem que falar.
Irmãos, louvado seja o nome de Deus. Nós não podemos ter um ministério corrompido, uma igreja corrompida. Nós somos cristãos adventistas sétimo dia e temos que ser de fato. Não é que você vai ser perfeito. Há coisas a melhorar e crescer. Primeiro aspecto, um sacerdócio corrompido. Capítulo 1, versos 6 a 8. Vamos à Bíblia. Coloque a sua mão lá, deixe a Bíblia aberta no livro de Malaquias. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes. Deus está se referindo ao sacerdócio, aos líderes espirituais, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aonde que isso é errado? Deus fala, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Aqui era o altar do sacrifício. Pão imundo, ali era a oferta. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor, ou altar, é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o aleijado, o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, vai ao governador nomeado pela Pérsia e leva um presente defeituoso, ele vai se agradar de ti, quanto mais a mim? Lembra, irmãos, que era exigido levar um animal sem defeito. Traz aí um perna quebrada, traz aí um que a cobra mordeu, está inválido, traz aí um canceroso, traz um animal qualquer, você não precisa, perfeito. Não precisa mais. Pode trazer qualquer animal. Irmãos, os animais simbolizavam quem? Os animais simbolizavam quem? Você pode servir Jesus de qualquer jeito. Não precisa. Isso é bobagem. Nada a ver. Você pode representar o nome de Deus do teu jeito. Irmãos, a questão aqui não era o animal defeituoso. A questão era o nome de Deus que estaria sendo representado como um ser defeituoso. Essa era a questão. Animais defeituosos. E então, irmãos, o que aconteceu? Estava em jogo a aliança de Deus. Por exemplo, você é casado, eu gosto de vir para os Estados Unidos e comprar umas alianças que custa bem baratinho. Então eu não trouxe a minha aliança e a semana não achei nenhuma aliança. Mas eu uso aliança, sou fiel até na usar aliança. Então você é casado com uma mulher, você fez uma aliança. Aí você disse assim, não tem nada a ver eu dar uma adulterada. Não tem nada a ver eu flertar com uma mulher, não tem nada a ver eu ser um assistente de pornografia, não tem nada a ver. Esse egoísmo corrompe uma coisa pura e santa, que é a aliança entre o teu coração e o coração do teu cônjuge. Então vamos lá, Malaquias 2, verso 4. E o verso 5 diz assim, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que temesse o meu nome. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Está falando da tribo de Levi natural. Mas a aliança estava sendo corrompida. A fé judaica perdeu o sentido, os rituais perderam o sentido, os sacrifícios perderam o sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O dom profético perdeu o sentido para você? A fé adventista perdeu o sentido para você? A igreja faz sentido para você? Ou você vem aqui, é um clube legal, gostoso? Irmãos, eu gosto dessa frase. O amor divino traz consigo responsabilidades. Uma das coisas que os casais têm que vigiar, especialmente quem é casado, como eu e minha esposa, mais de 30 anos, cuide para que o teu matrimônio não perca o sentido. Não deixe que teu matrimônio perca a paixão. O diabo está sempre querendo meter a colher. E você abre uma brecha, ele entra e arrebenta. Ele arromba a porta.
Quantos casamentos? Irmãos, eu fui pastor na Igreja Central de Curitiba, e um dia um sujeito, eles casaram, eram pobres, a mulher se negou, aliás, abriu mão de estudar, de ter a sua formação para apoiar o esposo, o marido, ele estudou, se formou, abriram uma empresa, ficaram ricos. O tempo passou, veio o glamour, veio a riqueza, vieram os bens materiais, que não é errado, desde que seja para o nosso bem e salvação. Não é errado você usufruir o que é lícito, não é errado. Ele abandonou a esposa. Mulher com 50 e poucos anos, ele também, casados há 30 e poucos anos, quase na casa dos 60, e ele arrumou lá uma piriguete novinha. Aí vai o pastor conversar com ele. Irmão, o que foi? Ah, pastor, eu não amo mais, eu cansei. Perdeu o sentido. Não faz mais sentido, pastor, essa mulher na minha vida. Eu falei, você não tem vergonha na cara, você arrancou o couro dessa mulher, usou essa mulher, criou seus filhos, educou seus filhos, cuidou do lar, lavou a sua roupa, passou a sua roupa, ajudou você a ficar rico, renunciou à sua vida, agora você arruma uma biscate aí. Ai, pastor, não faz sentido, estou apaixonado. Vai ter vergonha na cara, irmão. Irmão, ele tem que falar assim. Pastor, não vem mais, né, eu estou ofendido. Demorou. O que é que o senhor deu isso tudo para a tua amante? Volta para a tua mulher, irmão. Uma outra moça, queridíssima, filha de um médico, namorou um peão lá. Ela podia ser uma médica, pessoa culta, inteligentíssima, abriu mão. O ser vivente foi estudar em outro país, ela foi, renunciou, trabalhava de diarista para pagar a faculdade do ser vivente, que dá vontade de falar outra palavra. O cara se formou em medicina, convalidou, e ela ralando, trabalhando de diarista, ralando, e o bacana fez medicina. Vieram para o Brasil, convalidou, ganhou dinheiro, arrumou um bom trabalho, médico no Brasil ainda ganha bem. De repente se apaixonou por uma enfermeira mais nova, chegou em casa, olha, eu não te amo mais. Agora a mulher está envelhecida, já não é mais aquela beleza, está sozinha até hoje, faz mais de 20 anos isso. E o bacanão lá, com a garotinha nova, egoísta. Eu conversando com ela, disse, pastor, eu resolvi viver sozinho até Jesus voltar. Ele foi infiel à aliança, mas eu não serei. Caráter. Irmãos, o amor de Deus traz consigo responsabilidades. O sacerdócio traz responsabilidades. A vida cristã traz responsabilidade, o casamento traz responsabilidades. Você não pode brincar com o sentimento de uma pessoa que foi teu companheiro, tua companheira, esteve ao teu lado por tantos anos, de repente se apaixona por uma menina aí, não tem nem vergonha na cara, uma idade menor do que as filhas muitas vezes. E ainda tem uns caras que vêm pedir para eu fazer o casamento. Eu falo assim, irmão, que casamento? O senhor pode fazer a cerimônia meu aqui. Que casamento, irmão? O senhor sabe, me divorciei e agora vou casar. Eu falei, irmão, tenha vergonha na cara, isso tem idade para ser tua neta, irmão. Que fazer casamento? Eu não vou abençoar esse negócio é amaldiçoado, irmão. Ai, pastor, o senhor me ofendeu. E ainda vem com mimimi. Irmãos queridos, esse é o segundo problema. Malaquias 2, verso 13 em diante. Aliás, verso 10 em diante. Qual é o contexto aqui? Os judeus tinham perdido, a fé judaica não fazia mais sentido, o sacerdócio estava tudo corrompido. A aliança com Deus não tinha mais valor. Então imagina assim, depois eu vou ilustrar isso aqui. Agora, os camaradas tinham desistido da fé, aí vem, abandonavam as mulheres judias, casavam com as mulheres das outras nações pagãs, na verdade eram tribos, né, eram colônias, casavam com as meninas novas. O que as meninas novas faziam?
Elas não iam para a igreja adventista adorar a Deus, elas traziam os deuses delas. E Israel tinha ido para o cativeiro por causa da idolatria e agora está voltando ao seu vômito. Agora veja o verso 10 do capítulo 2. Advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Isso era consequência do que vem abaixo. E se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará da tenda de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de maneira que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Guarde essa frase, descendência. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que, irmãos, é a expressão mais forte na Bíblia sobre esse assunto. Deus odeia o divórcio, Deus odeia quem repudia o seu cônjuge, sem motivo, e cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que está por trás aqui? Irmãos, apesar de na linhagem de Jesus aparecer Ruth, a Moabita, Raabe, as improváveis, elas eram mulheres convertidas à fé de Israel. Agora você imagina os homens casando com as mulheres pagãs e gerando filhos pagãos. Veja, nós estamos falando do reino de Judá, do qual viria o Salvador Jesus Cristo. De que linhagem Jesus ia nascer, irmãos? Veja como o diabo é sutil. O que estava por trás? Satanás sabia que da linhagem de Judá, de uma família fiel, escolhida por Deus, da descendência abraâmica, viria a raiz de Jessé, viria o Salvador do mundo. Agora, se houvesse como houve uma corrupção, Jesus nasceria de quem? De uma moabita, não convertida, estou dizendo, né? Porque Ruth era moabita. Estou falando de uma pessoa de uma pagã. Então Jesus seria ensinado num seio pagão? É isso? Isso está por trás. Ah, irmãos queridos, a tua primeira obrigação, o teu compromisso é com Deus. Depois o teu compromisso é com o próximo mais próximo. E o próximo mais próximo é o nosso cônjuge. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem ninguém. É Deus e abaixo de Deus é quem está ao meu lado e dorme comigo, o meu companheiro e a minha companheira. Feliz e bendito é o homem fiel, a companheira da sua vida. Eu jamais ia fazer isso com a Miriam, porque é uma mulher linda demais, não vou achar outra, né? Mas a Miriam casou com... Comecei a namorar a Miriam, ela tinha 17 anos. Tive o privilégio de ser o primeiro a pegar na mão, primeiro dar um beijo, depois de 5 meses, irmão. Sabe o que é 5 meses? Dar um beijo no rosto. Eu dizia, deixa eu te beijar, mulher. Não que eu fosse inconverso. Ela dizia, não, só no rosto. 5 meses. Eu falei, mas por quê? Porque um dia, quando você me beijar, você vai gostar de me beijar para sempre. Até hoje, mano, eu gosto de beijar ela. Hoje eu dou uns beijos bem dados, uns beijaços. Aí, fui o primeiro a pegar na mão, beijar no rosto, depois beijar nos lábios, namorar, noivamos. Chegamos na lua de mel, largamos as malas, até porque não tinha muita mala, a gente fazia teologia. Não tinha muita mala, até não precisava na lua de mel, precisa pouca mala, né? E nós nos ajoelhamos e oramos. Ficamos ali 3 dias, né, orando bastante também.
Mas quando saímos do hotel, lembro que nós pegamos engarrafamento com o carro emprestado do meu pai, porque eu não tinha nem um pardalzinho para dar água. Pobrete, mas alegrete. E ela então recostou o banco do Opala, Comodoro, e ela dormiu. Não deixei ela dormir, né, irmãos, algumas noites. E ela dormiu. Irmãos, eu olhei para o lado e eu comecei a chorar. E até hoje, quando eu choro, comecei a chorar. Ela estava dormindo, estava chorando. Pelo presente que Deus me deu. Agora se passaram quase 34 anos. Não posso perder ela porque é linda demais, mas vamos supor que eu caia na bobagem de querer me engraçar com a besta aí. A mulher me acompanha há 35 anos. Fiel, leal, dedicada, mulher de oração. Não amo mais, não quero mais. Legal, né? Se bem que ela vai dizer para mim, perdeu, mané. Entendeu? Ela vai arrumar um cara bem gatão e eu vou estar ferrado mesmo, né? Mas é isso que acontecia, irmãos. Eu estou ajudando um rapaz que eu não vou mencionar o nome. Esse rapaz, ele era colportor, se tornou assistente, obreiro bíblico, fez teologia, se tornou pastor. Um infeliz, o que não justifica, mas um infeliz de um presidente perseguiu ele e mandou ele para a fronteira do Brasil com a Argentina. E lá, por razões que só Deus sabe, ele é uma pessoa boa, casou puro, pessoa boa. Mas o diabo pegou ele num momento lá e ele traiu a esposa. Foi algo momentâneo. Perdeu o ministério. A esposa o deixou, né? Casou com outro homem, foram para outro estado. E ele foi para um outro país fazer medicina, está terminando medicina. Passou por alguns revés, me procurou. Eu falei, vem para cá. E ele está comigo, se restaurou com Deus, vai ser um médico. Estou ajudando ele. Está trabalhando comigo na plantio de uma igreja. Está fazendo aulas online. E por circunstâncias que são autorizadas por Deus, ele está restaurando o casamento. Estamos orando, trabalhando. São crianças ainda, os filhos, para que restaure o lar. E conversando com ele assim, eu já conheço ele há uns 15 anos, eu falei, como que acontece isso? Esposa tão bela, um casal jovem, promissores. O pastor, é só olhar para o lado errado e deixar o olhar ali que o diabo faz o resto. Não é fácil. Agora, vamos supor que ele pensa agora na ilustração. Vamos supor que ele consiga restaurar a esposa, o lar, a família, faz medicina, termina a medicina, faltam 2 anos, começa a trabalhar, aí ele adultera de novo. E aí? Era isso que estava acontecendo com Judá. Tinham adulterado, Deus tinha disciplinado, foram para o cativeiro babilônico e agora estavam voltando, como diz Pedro, a porca lavada voltando ao lamaçal e o cachorro, o cão ao seu vômito. Era isso que Judá estava correndo o risco de fazer. E aí Deus levanta profetas pós-exílico, como Malaquias e as mensagens, porque umas mensagens duras, porque estava às portas. Lógico, passariam ali cerca de 400 anos, mas logo viria João Batista e nasceria o Redentor do mundo. E Jesus ainda queria Israel como sua esposa. Irmãos, em todo esse contexto, algumas pessoas dizem assim, pastor, não pregue sobre dinheiro. Irmãos, aqui está envolvido a fidelidade, a adoração através do sacerdócio, o sacrifício,
fidelidade aos os laços mais sagrados, que é a família, e fidelidade a Deus. Capítulo 3, verso 8 a 10, para a gente terminar. Capítulo 3, verso... Quando a gente não entende Malaquias, só lê esse texto fora de um contexto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Verso 6, desculpa. Malaquias 3, 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E aí Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Como pode o homem roubar Deus? Deus está no céu, como é que eu posso tomar posse das coisas dele? A adversativa, todavia, diz, mas, porém, todavia, vós me roubais. Dizeis, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais a nação toda. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre você uma bênção sem medida. Verso 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca na tua cabeça 3 coisas. O que está por trás da mensagem de Malaquias é uma pessoa, Jesus. Sacerdócio corrompido, sacrifício com defeito, representaria um Deus imperfeito. Casamentos pagãos, Jesus nasceria pagão? A não fidelidade a Deus, o sistema que representaria Jesus Cristo, estava condenado ao fracasso, porque não haveria sustento da casa do Senhor, então o templo ia fechar, e não haveria mais o evangelho em símbolos. Então, por trás de toda a tentativa do inimigo, irmãos, estava tirar o Senhor Jesus Cristo do cumprimento profético. Não havendo nação fiel, não haveria todos os cumprimentos de Isaías, toda a Bíblia. E Deus iria fazer nascer o Redentor do mundo, e para nascer o Redentor do mundo, tinha que passar por esse processo. Irmãos, sacerdócio corrompido, casamentos corrompidos, de uma fidelidade corrompida. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Até que ponto uma fidelidade corrompida pode prejudicar a pregação do Evangelho e a salvação de almas? Quando uma pessoa fiel pergunta para você assim, qual o teu plano? O meu plano é colocar 100.000 livros, um livro em cada casa de Americana. E Deus fará obra, especialmente quando o Espírito Santo for derramado na terra, milhares se converterão pela leitura das páginas impressas. Aí chega uma pessoa fiel e diz assim, eu financio tudo. Agora, se não tem pessoas fiéis para fazer esse trabalho, almas estarão sendo perdidas. Porque um pastor, uma igreja, um distrito, um outro colega, um outro distrito, nós podemos sonhar, porque Deus não apenas precisa de talentos. A White diz, Deus precisa de recursos. O problema, irmãos, é que eu não tenho tempo de eu poder falar só sobre isso. Nós não compreendemos o que significa o relacionamento entre nós e Deus, que envolve dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver, irmãos, com relacionamento de confiança. Fé é transferência de confiança. Você acha que o teu coraçãozinho está batendo aí, os teus pulmões estão respirando por quê? A Bíblia diz que cada respiração envolve a presença de Deus. Se Deus corta a respiração, eu expiro e volto para o pó. Deus, sabendo que haveriam ídolos e deuses que se interporariam
poriam entre eu e ele. Deus disse, não adore isso. Eu vou te dar 100, mas para você manter um relacionamento comigo, me devolva um pouquinho para lembrar que o que é teu está no céu. Aqui você não tem nada para chamar de seu. Sabe por quê? Porque Deus não dá esmola. O que Deus dá são coisas como Ele é, eternas. Deus não dá, irmãos, por mais que não é errado, você tem uma casa maravilhosa, não ponha o coração nisso. A rua da tua casa não é de asfalto, é de ouro. As portas são de pérolas. O que é teu, o que é vosso está guardado. A Bíblia diz, tão somente guardai o que vós tendes. Essa roupa que eu tenho não é minha. Isso aqui, a traça vai destruir. O meu carro vai envelhecer. O meu carro é um par de asas. A minha roupa são vestes de justiça. Essa vida não é minha. A minha vida é uma vida eterna e imortal que Jesus me deu. Não se apegue às coisas perecíveis. Isso aos olhos de Deus é esmola. Agora, eu não vou ler por causa do tempo. Está na hora de vocês deixarem de me ouvir. Eu só vou citar. Presta bem atenção no que eu vou citar. Depois, se você quiser, eu passo meia dúzia de textos. A Bíblia diz assim: o sábado é santo ao Senhor. Se você for estudar a lei do dízimo, que é uma lei, está escrito assim: o dízimo é santo ao Senhor. Agora veja a explicação do dom profético. Usa-se a mesma linguagem quanto ao sábado que se usa na lei do dízimo. Você não pode trocar o sábado pelo domingo, assim como você não pode mudar a lei do dízimo. A Bíblia coloca, se você estudar o sábado e o dízimo no mesmo pé de igualdade. Porque o tempo e o recurso têm o valor de um relacionamento. Não adianta você guardar um sábado e não ter relacionamento com Deus. Dinheiro, irmãos, não é dinheiro em si, é um relacionamento com Deus. Deus me deu a graça de ser o pastor da construção da Igreja Central de Curitiba por 6 anos. Muitos milagres, muitos milagres, muito. Na época foram 11 milhões de reais. Eu não estava preocupado com dinheiro, eu queria saber se era plano de Deus. As janelas do céu se abriram e nós construímos a Igreja Central de Curitiba. Houve um ano, Deus havia me abençoado, eu fiz as contas, eu falei, esse ano eu não vou viver do meu salário. Eu vou viver de uma reserva que eu tenho. Então eu fiz 12 cheques. Eu sou das antigas, eu gosto do cheque, ainda uso cheque. Fiz 12 cheques. Fui no pastor Harry, o tesoureiro, falei, pastor, aqui o meu pacto desse ano para a construção da igreja. Ele falou para mim assim, está ganhando bem, pastor? Eu falei, não, é todo o meu salário, o meu relatório, tudo. Eu já tinha meu apartamento em Curitiba, eu falei, eu fiz um pacto com Deus, eu tenho do que viver 1 ano. Entreguei. E todo mês eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Porque todo mês acontecia uma coisa e eu ganhava um valor igual ou maior. Primeiro mês, um rapaz chamado Carlito ficou doente. Fazia uns 5 anos que eu tinha emprestado um valor alto para ele, um valor assim de 1,5 salário. Ele ficou doente, não pôde me pagar. Eu falei, Carlito, esqueça isso. Mas ele recebeu uma indenização por causa da doença. E a primeira pessoa, ele disse, Gilson, a primeira pessoa que me veio na cabeça é você, eu vou te pagar com juros. Eu falei, não precisa de juros. Não, vou te pagar. Não tinha inflação também muito naquela época no Brasil. Já estava controlada, era 2007, 2008. Ele falou, não, vou te pagar. Eu falei, não, paga um pouquinho mais. Irmãos, o primeiro salário veio um pouco mais. Segundo mês, um irmão meu. Mano, eu te devo um dinheiro, estou com vergonha, vendi um carro, vou te pagar. Opa, esse aí pode vir mesmo. Terceiro mês, e eu dizia, Deus, eu entreguei para o Senhor, eu não quero dinheiro, eu não preciso, eu estou tirando da minha poupança. Terceiro mês,
Eu fui tirar o dinheiro da poupança para jogar na conta corrente, para usar. Olhei um valor semelhante, assim, coisas de centavo do meu salário. Olhei um depósito de uma agência chamada Santa Cruz, em São Paulo, caixa na boca eletrônica, na boca do caixa eletrônico. Eu fui na gerente, ia me lembrar o nome dela, fugiu o nome dela, uma moça presbiteriana muito querida. Eu falei para ela, olha, entrou um depósito na minha conta, nesse valor, não é meu, não conheço ninguém em São Paulo. Ela entrou lá no sistema, foi depositado na boca do caixa em dinheiro, numa agência chamada Santa Cruz. Ela falou, alguém vai procurar. Eu falei, então deixa guardado aqui na poupança, e aí vai correr juro para a pessoa, quando você descobrir, você me liga. Até hoje. Passaram-se 6 meses, eu voltei lá, esqueci o nome da gerente, era muito querida. Eu falei para ela, não achou assim, não achou, não vamos achar. Faz o seguinte, se você usar, vai aparecer o dono. Sempre acontece isso. Eu usei, até hoje o dono não apareceu. Fiquei triste. Se a pessoa era de verdade, eu fiquei. Se não era, também depois eu falei, não havia mídia, né? Irmãos, os 12 meses acontecia alguma coisa, e aquele ano eu recebi todo o meu salário de lugares que eu não imaginava. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de relacionamento com Deus. Se você crê na pregação do Evangelho, no sustento do ministério, seja fiel ao Senhor. O sistema especial dos dízimos baseia-se num princípio... Olha essa citação. O sistema especial dos dízimos baseia-se num princípio tão duradouro quanto a lei de Deus. Maicon, calma, Maicon. Imagine que você fosse um judeu. E eu fosse um sacerdote, e eu te chamasse aqui na frente, você, o Judson, vou mencionar quem eu conheço o nome, o irmão Elias, o irmão que passou a lição querida, o nome do senhor? Hã? Juraci, vem cá vocês 4. Eu chamasse vocês aqui e dissesse assim, de hoje em diante eu como pastor, não precisa vir, calma, eu pego lá fora, dinheiro. Eu quero Judson, Gleice, Brandon, Maicon, Gisane, Elias. Eu quero, segundo a lei de Deus, que você devolva o teu dízimo e mais 15% de pacto. O que você ia achar de mim? Esse pastor virou pastor da Universal do Reino de Deus. Vocês sabiam que era exigido de um judeu 25% de todas as suas rendas? Se você contar todas as ofertas que eles tinham que fazer durante o ano, dava 25%, 1/4 das rendas deles. E a irmã White diz, enquanto foram fiéis, não houve um pobre entre eles. Enquanto foram fiéis, não houve um pobre entre eles. Então Deus não pede para você o dízimo, a oferta, Deus pede tudo, porque Deus te dá tudo e te dará tudo, porque Ele fez tudo sem ter nada mais para fazer. E para eu parar de pregar, já estão dando uns toques ali. Jesus fez tudo sem ter nada mais para fazer, e por fim Ele te dará uma coisa chamada imortalidade. Então não se apegue nessa coisinha bonita aí, chamada dólar, né? Aí, ó. Na minha hipocrisia eu vou tirar 5, mas eu tenho umas de 100 guardadas aqui no bolso. Aí você fica se apegando a um papel que tem valor. Irmãos, quem acha que o dinheiro resolve tudo, faz de tudo para ter dinheiro. E perde a alegria da vida. Isso aqui é uma coisa, eu sempre falo para minha esposa. A minha esposa, irmãos, eu vou falar mal, não vou falar mal dela. Minha esposa é econômica. É uma bênção de Deus. Quer ver, vou falar, meu amor, quer ver a minha esposa feliz? Bem, vamos no Goodwill. Pensa numa mulher realizada. Eu falei, bem, vamos ali comprar um terninho, né, da Polo Ralph Lauren, que é barato aqui, viu? Vamos ali comprar uma camisa da
Eu sou meio vaidoso. Uma camisa bonita, umas gravatas assim, bonita, bem. O pastor tem que se vestir bem. Ah, bem, me leva no Goodwill. Ela chega no Goodwill. Eu fui bem gasta, bem. Ela econômica. Bem, dinheiro é uma coisa só. Dela fica naquelas gôndolas do Goodwill. Bem, achei uma blusinha, olha que coisa mais linda. Eu acho que nem usou. Não estou expondo a minha esposa, né? Mas ela não é desapegadíssima às coisas. Desapegadíssima. E a alegria dela no Goodwill. Eu fico olhando assim, mas como essa mulher gosta do Goodwill, gente? Tudo bem que tem coisa boa, né? Mas normalmente. Esse sapato do Goodwill. O sapato do Goodwill. Eu quero terminar contando uma história. Meu amor, segura aqui para mim. Essas são as promoções da Burlington. Em 1996, eu cheguei numa igreja e vi um senhor com a carteira de cigarro e eu vi ele na tesouraria fazendo um cheque. Era meu primeiro sábado lá. Aí o tesoureiro falou assim: pastor, esse senhor frequenta a igreja há 5 anos e ele devolve o dízimo fielmente. Era R$1.500, 1996. Ele tinha uma pequena empresa aqui, 30 funcionários. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: não leva mal, está cheirando cigarro. Desculpa, não estava na carteira, estava no bolso dele o cigarro. Né? Eu fumo, pastor, por isso que eu não me batizo. Ele falou: não me falar do seu cigarro. Você é italiano? Eu falei: sou. Você gosta de comer o que sábado à noite? Ele falou: comida japonesa, aqueles macarrão que vem daquelas coisinhas. Eu falei: onde é que você mora? Na rua Caprese 324. Eu falei: posso ir lá hoje nós comer junto? Pode. Fizemos uma amizade. O melhor amigo que eu tenho. Até hoje. Frequentei a casa dele 6 meses, fiz um apelo, batizei ele, a esposa, os filhos, as filhas, fiz o casamento de todo mundo, somos amicíssimos. No final do ano, ele me disse: pastor, esse mês a empresa deu um baita de um prejuízo. E no outro sábado eu vi ele devolvendo o dízimo. Eu falei: coitado, ele não sabe que não precisa. Eu cheguei perto dele e falei assim: Nilton, você não precisa devolver o dízimo esse mês. Você teve prejuízo? Ele falou: Deus me abençoou 11 meses. Não é porque o mês não fui abençoado que eu não vou entregar o que eu devolvo ao meu Senhor. É eu e Deus, pastor. Ele chegou a ter 700 funcionários. Ele já construiu mais de 50 igrejas. Ele me deu a metade da construção da Central de Curitiba. Nunca fui na casa dele pedir uma igreja. Ele disse: não dou. Ele me ajudou a construir mais de 17 igrejas e ele já construiu mais de 50 igrejas. Depois que eu saí de Curitiba, foi em 96, eu saí e voltei para a Central. Era noutra igreja. Ele devolvia um dízimo assim, de milhões. E eu dizia para ele, ele tem uma indústria, ele tem uma fazenda que vale mais de 100 milhões de... Ele tem 7 fazendas, uma vale mais de 100 milhões. Enfim, tem muitos bens. Mas pensa num homem desapegado. Tem muitas histórias. Um funcionário da fazenda dele sofreu um acidente no trator. Ele estava lá com o avião dele. Ele soube, um menino, assim, peão. Ele correu, colocou dentro do avião dele, levou para Curitiba. Colocou no hospital particular. Me chamou para ir lá. E eu ficava perguntando: o que um irmão que se tornou milionário
Vai se preocupar com um piá? Menino da roça, um peão. E ele preocupado, orando, clamando a Deus para que ele não sarar, gastando ali um valor alto. Eu olhava aquilo. Dizia, Nilton, que amor, hein? Ele falou, pastor, esse menino não pode morrer, esse menino é novo, tem um futuro pela frente. Eu não quero saber quanto que eu vou gastar, não quero saber. Eu quero que esse menino seja curado, melhor médico, melhor hospital, valores altos. Até que o menino deu alto, coloca no avião particular, leva para a fazenda. Dinheiro é uma coisa, ele dizia. Dinheiro não é um Deus. Dinheiro é uma coisa. Sacerdócio corrompido, o sistema faliria. Famílias corrompidas, Jesus não teria um lar judaico puro para nascer. Imagina Jesus nascer de uma virgem pagã. Talvez nem achasse virgem pagã. De onde Jesus nasceria? E o sistema, que era o evangelho em símbolo, iria falir, ia fechar. Então Deus estava defendendo o seu próprio reino para a tua e a minha salvação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na divisão sul-americana, mantém 25 missionários em países que não pode mencionar quem são e onde estão. Poucas pessoas sabem disso, a divisão paga. 25 missionários em 25 países. Eles abrem escola de inglês, escolas de música, escolas de línguas, escola de futebol. Estão lá. Se descobrir que estão lá para pregar o evangelho, alguns já tiveram que... Teve um caso de um país que eu não posso mencionar o nome, que foi dado 48 horas, por misericórdia, por causa da ONU. O sheik falou por causa por causa da ADRA, que ele conhecia a ADRA mundial, que tinha socorrido o país no momento. Por causa da ADRA, eu vou te dar 48 horas para você sumir do país. Porque o correto era a morte na hora. Como que nós vamos... Então, você ainda acredita que as nossas ofertas são para salvar pessoas e nós fazemos isso por causa de Jesus, porque a alegria de Jesus é ver pessoas no céu? Eu não quero terminar sem ler Malaquias, a parte final. Abra a Bíblia ali, eu fechei e a gente termina aqui. Malaquias 3. O verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava, o Senhor prestava atenção e ouvia. Havia um memorial escrito diante de Deus para os que temem o Senhor. Há um registro no livro das memórias, no livro memorial de Deus, para os que se lembram do seu nome. O nome é de Deus que está em jogo. Os fiéis serão para mim um tesouro particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Eu imagino o dia que Balaão, ressuscitado, será na segunda, perdido, olhar para Moisés, profeta genuíno, leal. E ele foi um profeta chamado por Deus, se corrompeu por causa de dinheiro. Qual vai ser o sentimento? A Bíblia diz, vergonha e horror. Vergonha. Irmãos, não tem vergonha pior do que uma pessoa ser exposta em seu pecado. Irmãos, sejamos leais a Deus. Não é uma questão de valores, é uma questão de coisas desse mundo. Que o nosso Deus seja o Senhor e não o mundo, a carne e o diabo. Eu gosto muito de um hino que eu pedi para cantar, vou chamar o Ministério da Música. Um pouco mais. Como eu gosto de cantar esse hino. Nós temos que lembrar que só um pouco mais
e Jesus vai voltar. Vamos ficar em pé e vamos louvar cantando o nome de Deus. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Obrigado, Senhor, porque apesar de centenas de anos ter sido escrito o livro pelo teu mensageiro Malaquias, a sua mensagem perdura porque a palavra de Deus é eterna. Se algum de nós carrega, e todos carregamos coisas as quais precisamos crescer e melhorar espiritualmente, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque em todas as coisas e por trás delas está a glória do Senhor e o seu nome. Vivemos em dias de corrupção. Corrupção é
significa tornar as coisas em pedaços, despedaçar. Vemos a corrupção moral, ética, os relacionamentos sagrados na família, o que dizer na política, na economia, na indústria, no comércio, no esporte. As coisas estão despedaçadas. E só Jesus para reunir tudo no novo céu, numa nova terra, outra vez, e implantar um reino pleno, completo, um reino restaurado, onde os pedaços não existirão mais. Nos ajuda a vigiar para que o diabo não despedace a nossa vida, não corrompa a nossa vida. Abençoa essa querida igreja, que tem uma missão aqui em Esmirna, nas cidades ao redor, onde eles moram, trabalham. Pai, que nós não sejamos judeus corrompidos como eram na época de Judá após o exílio. Nós estamos muito perto de ver Jerusalém e queremos adentrar nela como salvos. Limpa o nosso coração, a nossa mente, torna a habitação do Senhor, faz do nosso ser um altar. Nos acompanha, Senhor, aonde formos, com quem estivermos, o que fizermos. Que esses poucos grandes conflitos que aqui vieram, Pai, que nenhum deles, que a palavra do Senhor não volte vazia, que nenhum deles deixe cumprir o propósito de mostrar para as pessoas que queiram ou não, todos estamos envolvidos num conflito que em breve terminará e nós podemos ser vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.